Hoje eu vou apresentar para vocês um material indispensável para o nosso estudo profundo das Escrituras Sagradas. Este material, um atlas bíblico. Por que nós precisamos de um atlas para estudar a Bíblia de forma profunda? Fica comigo que eu vou te mostrar tudo sobre esta ferramenta extraordinária e que você precisa obter na sua biblioteca se quiser ir mergulhar mais profundo nas Escrituras Sagradas. Este é o canal A Luz da Torá e neste vídeo eu quero mostrar para vocês o Atlas Bíblico do André Daniel Henke. Esse que é um atlas extremamente profundo na abordagem que ele traz sobre as escrituras, sobre o contexto histórico, cultural, sobre os lugares, personagens, arqueologia. Um atlas bíblico ele é uma ferramenta de grande valor para quem deseja estudar as escrituras de forma profunda. A importância de tê-lo na biblioteca pode ser resumida em alguns pontos. E eu quero falar desses pontos com você. A compreensão geográfica do texto bíblico. A Bíblia ela foi escrita em um contexto histórico reais, envolvendo povos, cidades e nações que existiram em locais específicos. Um atlas bíblico ajuda a localizar onde os acontecimentos eles ocorreram, entender as distâncias entre rotas, fronteiras mencionadas no texto bíblico, visualizar como os cenários geográficos influenciavam nas batalhas, migrações, viagens missionárias e até a vida cotidiana. Ele traz conexão entre geografia e teologia. Muitos relatos bíblicos ganham mais clareza quando se conhece o terreno. O êxodo de Israel e a travessia do deserto, por exemplo, as campanhas militares de Davi, Josué, as viagens missionárias de Shaul, o apóstolo Paulo, a localização do templo em Jerusalém e sua importância espiritual. Ele traz também uma contextualização histórica. Um bom atlas bíblico como este aqui não traz apenas mapas, mas também reconstrução de cidades antigas, divisões tribais de Israel, expansões dos impérios Egito, Assíria, Babilônia e Roma. Isso ajuda o estudante a perceber a interação entre Israel e as potências vizinhas. Ele vai trazer também a facilidade para ensino e memorização. Visualizar um mapa ajuda a fixar melhor o conteúdo do que apenas ler nomes, cidades ou regiões. Para professores, pregadores e estudiosos, os mapas são recursos didáticos que tornam a exposição muito mais clara. O aprofundamento pessoal que uma ferramenta como essa aqui ela traz. Um atlas bíblico amplia a experiência de leitura, permitindo que o estudante viaje pelos mesmos caminhos que os patriarcas, profetas e apóstolos percorreram, tornando o estudo mais vivo e real. Em resumo, um atlas bíblico é importante porque transforma o estudo das escrituras em algo mais concreto, unindo geografia, história e teologia. Ele enriquece a compreensão, evita interpretações superficiais, desconectadas do contexto original. E só lembrando que o link para você adquirir esse material estará aqui embaixo na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Agora, vamos para a mesa que eu quero te mostrar esse material aqui por dentro. Esse é um material capa dura, está na 3ª edição. O seu autor é o brasileiro André Daniel Henke. Atlas Ilustrado da Bíblia. Aqui nós temos um baixo relevo muito lindo, irmãos. É um dourado que brilha bastante. Olha, deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês. Olha só que coisa mais linda isso aqui. Nós temos algumas imagens logo aqui na sua capa. A editora é a Thomas Nelson Brasil. A lombada traz o Atlas Ilustrado da Bíblia. Só para falar para vocês que todo esse material foi impresso na China. Aqui atrás nós temos André Daniel Henke, autor de Os Outros da Bíblia, Aqueles da Bíblia e Nós e a Bíblia. Atlas Ilustrado da Bíblia, 3ª edição.
E vamos ler aqui essas informações. Olha, muito mais que uma coleção de mapas do mundo bíblico, esse atlas destaca as sequências básicas da história da salvação, seus personagens, reinos e impérios em seus respectivos contextos. Sua excelente pesquisa transparece numa cativante apresentação gráfica e editorial. André Daniel Henke merece nossa admiração e profunda gratidão ao prover uma ferramenta tão essencial para a compreensão da Bíblia. Dr. Stephen Kitsche, Seminário Teológico Servo de Cristo. André Henke está literalmente desenhando a relação de Deus com seu povo em seu novo atlas, com linguagem acessível e ilustrações primorosas do próprio autor. Esse material vai expandir sua visão da história bíblica. Rodrigo Bilbo. Aqui nós temos uma apresentação de como será o atlas por dentro. Esse maravilhoso atlas da Bíblia, inteiramente ilustrado com cerca de 60 mapas, 90 tabelas e quadros e centenas de ilustrações, apresenta toda a história bíblica, desde o princípio de todas as coisas até as guerras judaico-romanas, de 70 e 135 DC. O material é apresentado didaticamente nos seguintes capítulos: Prolegômenos, Princípio, Terra Prometida, Monarquias, Diáspora, Jesus Cristo e Apóstolos. Textos de apoio tratam do contexto histórico nas mudanças políticas, econômicas, sociais, religiosas do Israel antigo e dos povos que tiveram relação com a história da salvação. Quadros e ilustrações trazem o detalhamento dos contextos e dos temas específicos abordados em cada capítulo. Ilustrações detalhadas das grandes estruturas do culto da Bíblia, como o Tabernáculo de Moisés, o Tabernáculo de Siló e o Templo de Salomão e o Templo de Herodes. Olha que coisa mais linda isso aqui. Mapas ricamente ilustrados de contextualização, o texto bíblico estudado, tabelas cronológicas, quadros comparativos e gráficos dos mais variados para acesso sistematizado ao conhecimento bíblico e histórico da antiguidade. Vamos lá vê-lo por dentro. Abrindo aqui, nós já vamos ter um desenho que nos arremete a uma imagem como se fosse de RPG. Essa imagem foi desenhada pelo próprio autor Daniel Henke, que além de tudo é desenhista gráfico. Como vocês podem ver, uma imagem belíssima. Logo aqui na primeira folha de rosto. Virando a página, nós temos Atlas Ilustrado da Bíblia, terceira edição. Aqui nós temos uma passagem de Daniel, capítulo 2, verso 31 e 35. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito, o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em partes de ferro e em partes de barro. Enquanto estava observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou, sem deixar vestígios, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Muito bom. Logo aqui nós vamos ter o sumário. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Prolegômenos, cronologia da Bíblia, o palco da Bíblia, as principais culturas do mundo bíblico, geografia de Canaã no tempo bíblico, atividades produtivas em Canaã,
tabelas de conversão e medidas, princípios, estruturas do culto em Israel, princípios de estrutura do o mundo bíblico nos dias atuais. Segundo, princípio. No princípio criou Deus, a queda e suas consequências, a tábua das nações, Mesopotâmia, a terra entre rios, fé e cultura dos mesopotâmicos, saia da tua terra. Terceiro, terra prometida, Egito, a terra dos faraós, fé e cultura dos egípcios, Êxodo, a libertação de Israel, o tabernáculo, nação sacerdotal. Olha, eu vou deixar para que vocês vejam um pouco, não vai dar para falar tudo, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Mas olha que índice vasto de informações que nós vamos ter aqui. Diáspora. Estou deixando para que vocês possam ver bem os temas que vão ser encontrados aqui em cada capítulo. Jesus Cristo. Olha aí. Vale muito a pena, irmãos, adquirir um material como esse aqui, para poder aprofundar nos estudos das Escrituras. Apóstolos. E aqui termina. Vamos lá olhar mais algumas coisas. Aqui você já vai ver a introdução, e olha o tamanho dessa introdução aqui, irmãos. Olha quanta informação. Eu não vou ler para ganharmos mais tempo, para vermos alguns detalhes dele por dentro, mas olha o tamanho dessa introdução. Então é um material que você vai enriquecer muito o teu conhecimento sobre as Escrituras. Virando a página. É isso aí. Só a introdução. Você precisa ler isso aqui. Não pode pular nada. Vamos ter logo no início aqui, capítulo 1, Prolegômenos. Antigo Império Romano, zigurate construído, construção das pirâmides, o Império Egito, Ixos governam o Egito, expulsão dos Ixos do Egito em 1580 AC, início da maior expansão do Império Egípcio no período no Novo Império. Aqui nós vamos ter uma imagem do faraó Ramsés II, confronto com os Ixos, povos do mar não conseguem invadir o Egito, filisteus fixam-se no leste, história da Bíblia, patriarcas, vamos ter Moisés com a Arca da Aliança, os juízes, impérios predominantes, Império Egípcio, Império Assírio, Império Neobabilônico. Mas aqui vamos ter todas as informações dos impérios, das etnias que mais eram influentes na época bíblica. Império Romano, histórias bíblicas. Aqui vamos ter os reis de Israel. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aí. Monarquia, Reino do Norte, Reino do Sul, Judá, profeta Isaías, Ezequias. E aqui vai dar a datação de cada um deles. Mas vamos ter aqui, ó, palco da Bíblia, geografia do mundo bíblico. Nós teremos sempre mapas assim com muita qualidade. A folha, irmãos, é um papel muito bom. Ele é meio poroso, um tanto amarelado, não é um amarelo tão forte, mas também não é branco. Eu diria que é tipo um branco gelo, mas é um papel poroso muito bonito, com uma qualidade gráfica impressionante. O material todo impresso na China, né, irmãos? Então você pode tirar aí a qualidade que esse material traz. Aqui vamos ver o Mar Mediterrâneo e o Novo Testamento, Europa, África, Ásia. Aqui teremos um mapa
sobre a geografia do mundo bíblico, que você vai encontrar alguns nomes. Desse lado aqui, olha o que nós vamos encontrar. As principais culturas do mundo bíblico. Então aqui ele trará informações sobre essas principais culturas. Vamos encontrar Mesopotâmia, nós temos aqui Egito, Canaã, Pérsia, Grécia e Roma. Ou seja, do Egito até Roma, teremos os grandes impérios que foram dominantes nos escritos bíblicos. E teremos logo aqui ao lado a geografia, política, imperialismo, economia, língua e religião. E aí você vai encontrar nesse lado aqui, olha, essas informações da geografia. Na Mesopotâmia, crescente fértil, 2 rios instáveis, Tigre e Eufrates, com regiões pantanosas, ao sul secas, ao centro e montanhosa ao norte, poucas árvores apenas. A política, informações sobre a política da Mesopotâmia na época, o imperialismo, a sua economia, sua língua, sumério, acádio, assírio, babilônio, que desenvolveram a escrita. Opa, desfocou aqui. Cuneiforme, sua religião, Eridu e a origem do mundo. Pessimistas, os homens foram criados para o trabalho, não há céu nem inferno, só o Sheol. Adivinhação por diversos meios, deuses múltiplos, humanizados, sacrifícios de animais e de cereais. Olha só isso aí, irmãos. Então, o que acontece? Você terá todas essas informações sobre a geografia, política, imperialismo, religião, sobre todos esses impérios que dominaram os períodos no tempo bíblico. Olha aí, ó. Egito, Canaã, Pérsia, Grécia. Todas essas informações você irá encontrar. Logo ao lado, nós teremos o quê? Os principais impérios do mundo bíblico. E aí ele vai narrar com uma precisão ainda maior sobre cada um deles. O Império Egípcio, Império Neo-Assírio, Império Neobabilônico, por aí vai. Olha aí. Império Persa, Império Macedônico, Império Romano. Logo aqui nesse mapa, você vai ter o Império Egípcio, Império Neobabilônico, o Império Neo-Assírio, Império Persa, Império Romano, Império Macedônio. Virando a página, nós temos o ciclo agrícola de Canaã, que era daquilo que o povo vivia da agricultura, o ano e os ciclos agrícolas, dia, segundo mês, terceiro ano, estações do ano, climas distintos em Canaã. Dá uma olhada aí. Veja bem. Quanta informação. Festas religiosas de Israel. Você vai ter Pêssar, Páscoa, em Vaikra, Levíticos 23:5, 14 de Nissan. Depois, os pães ázimos, Levíticos 23, versículo de número 6. Também capítulo 15 e 21. Também aqui você vai ter, em terceiro, primícias, Levíticos ainda 23:10, um dia após o Shabat, ou sábado dos ázimos. Pentecostes, também em Levíticos, ou semanas, 50 dias após as primícias. Trombetas, dia da expiação, Tabernáculo, Sucote, Hanukkah, Purim. Essas duas últimas não são obrigatórias para o povo de Israel celebrarem. Aqui nós teremos 3 festas obrigatórias: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Aqui ao lado, atividades produtivas em Canaã: flora, fauna, minerais, vestuários. Você vai encontrar desse lado peixe, romãs de oliveira,
tâmaras ou romãs. As tamareiras eram abundantes no Egito e em Canaã. Sua fruta era parecida pela doçura de suas passas. Você vai encontrar ao lado ainda o mar Mediterrâneo, um mapa aqui mostrando com clareza sobre o mar Mediterrâneo, com detalhes. Logo ao lado, tenho que te mostrar sobre algo bem interessante. Dá uma olhada aqui. Dinastias. Medidas lineares. O que isso quer dizer? Olha aí. Sobre as palavras que você encontra nas escrituras. Côvado. Como se mede? Palmo, a mão, dedo, métrico. Olha aí, ó. Logo aqui embaixo, divisões do dia do Novo Testamento. Veja que coisa interessante isso aqui, irmãos. Hora prima, 6 horas. Terceira hora tércia, 9 horas. Sexta hora, 12 horas. A hora nona, 15 horas. A hora duodécima, 18 horas. Primeira vigília da tarde, de 18 horas às 21 horas. Segunda vigília, da meia-noite, hora 21 horas a 24 horas. Terceira vigília, o cantar do galo, 24 horas às 3 horas da manhã. Quarta vigília da manhã. Quarta vigília de manhã, 3 horas às 6 horas. Muito interessante isso aí. Medidas de peso, medidas de líquido. Logo aqui ao lado, comparativo da estrutura levita do culto de Israel. Olha aí. Muito interessante, hein? Mundo bíblico nos dias atuais. Nomenclaturas da Palestina, nomenclaturas do Oriente Próximo, mais mapas. É um atlas, né, irmão? Então você terá aqui muitos mapas com qualidade impressionante. Tudo isso aqui você viu no primeiro capítulo. Agora nós vamos para o segundo, chamado de princípio. No princípio criou Deus. Você terá nesse capítulo informações preciosas sobre a criação. Então veja bem, quando você vê Moisés descrever a criação, tudo isso tem uma razão. Haviam vários escritos que circulavam ali pela Mesopotâmia, da forma que o mundo veio a existir, a forma da criação. E quando Moshe, ou Moisés, escreve o primeiro livro das Escrituras, o livro de Bereshit, Gênesis, ele vai contrapor a ideia das mitologias que circulavam na época. E nesse capítulo você vai encontrar todas essas informações. Logo ao lado você pode ver uma estátua, veja bem. E essa estátua aqui, olha a informação. Ao lado a imagem de uma grande árvore sagrada, sobre o disco dos deuses, Shamash ou Assur, provavelmente uma árvore da vida, ilustrada em um relevo do palácio de Assurbanipal II. Ele viveu em 883-859 AC, em Kalu, Nimrud. Junto à árvore está o próprio rei Assurbanipal. Dá uma olhada aqui. Olha só como as mitologias que circulavam contrapõem aquilo que nós conhecemos como relatos bíblicos. O Jardim do Éden, olha as informações como são preciosas que ele vai trazer nessa parte. Logo após a narrativa da criação, o texto bíblico apresenta Deus plantando o Jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, verso 4 ao 25, no qual o homem é colocado para juntamente com a sua mulher cultivá-lo e guardá-lo. O jardim é um lugar sagrado no qual Deus habita, em local onde abundam árvores frutíferas, regado por um rio que se divide em 4 grandes afluentes, a fornecer águas para o mundo inteiro. Trata-se de um jardim e residência
de Yahweh na terra, onde os seres humanos estariam em relacionamento com o Deus criador da vida. Você vai ter mais informações ainda aqui, ó. Logo nessa imagem, você vai ter uma geografia cósmica suméria, como os antigos viam a Terra. Dá uma olhada aí. Estou mostrando tudo para vocês com detalhes, para que vocês possam fazer uma decisão assertiva. O melhor de tudo é o preço desse material. Ele está bem abaixo do que realmente ele vale. Bom, virando a página, nós temos outras informações que vão contrapor aquilo que já se tinha como informações do dilúvio. Dá uma olhada. Eu não vou mostrar tudo porque, olha, você vai ter muitas informações de toda a mitologia que circulava naquela época, e por isso nós vamos ver a contraposição que Moshe, ao escrever o período da criação, do dilúvio, vai ter com aquilo que já circulava. O dilúvio. Então veja bem, a descrição bíblica da Arca de Noé é de uma grande caixa, não de um navio. Olha aí a Arca de Noé, como ela estava nas águas turbulentas. Dessa forma. E olha, nesse mapa, as informações, os comparativos das narrativas diluvianas. Isso aqui é interessante para nós olharmos. Mesopotâmia e Bíblia. A Mesopotâmia, como eles criam? Deuses disputam o destino humano para destruir ou salvar, mas necessitam deles. Yahweh é o Deus único a decidir pelo dilúvio e salvar o justo. Ele não necessita dos homens. Motivo: restaurar a ordem cósmica rompida pelos homens. Aqui é o mesmo motivo. Restaurar a ordem cósmica rompida pelos homens. O herói: personagens importantes como os reis ou sacerdotes. Aqui já temos homem justo e obediente. Destino: deuses discutem o que fazer com os sobreviventes, havendo repreensões mútuas, e deuses aprendendo como lidar com os humanos. Um sinal é dado para a recordação do passado. Yahweh fez aliança com Noé. Um sinal é dado como promessa de futuro. São informações que você vai encontrar em livros acadêmicos, em introduções ao Antigo Testamento. Você encontrará informações como estas. Também em panoramas do Antigo Testamento. Desse lado você terá a Tábua das Nações, Torre de Babel, descendentes de Noé, e logo vamos ver os descendentes de Jafé, um círculo em azul, os descendentes de Cã, uma pirâmide em laranja, e os descendentes de Sem, um quadrado em vermelho. Logo aqui você vai ver as marcações que vão mostrar os descendentes de cada um dos filhos de Noé e como eles se espalharam pelo mundo. Muito bom, né? Nem todos os povos listados na Bíblia estão situados nesse mapa, porque não foram identificados com referências bíblicas ou extrabíblicas. Mesopotâmia, a terra entre rios. Você verá mais informações ao lado. O topo do Código de Hammurabi. Você terá informações aqui sobre o Código de Hammurabi. Esse código foi o primeiro código existente e que regia as civilizações da época. Olha aí, ao lado do topo do Código de Hammurabi, um monumento em rocha negra sobre o qual estão escritas 280 leis em cuneiforme acádio. São informações que você vai encontrar. Eu não vou ler tudo para deixar você aí poder adquirir para que vocês confiram melhor.
dinastia Cádia, a terceira dinastia de Ur, Império Neo-Assírio, fé e cultura dos mesopotâmios. Isso aqui eu preciso mostrar para vocês de perto. A literatura mesopotâmica e a epopeia de Gilgamesh. Sempre mostrando estátuas, deuses. Os zigurates, nós temos aqui os zigurates. Deuses da Mesopotâmia. Bom, vamos correr, que está ficando longo demais e não cheguei ainda nem no Novo Testamento, que eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Terra Prometida, mais deuses, logicamente falando. Você verá o faraó, a ordem cósmica. Ao lado, santuário portátil, banhado com ouro e coberto com a estátua do deus Anubis, encontrado no túmulo de Tutankhamon, que você verá os três deuses, Ra, Osíris, Ísis e Horus. São essas deidades que você está vendo desse lado. Deuses do Egito. Mais informações sobre os deuses do Egito. É importante saber sobre esses deuses. Logo ao lado, os escravos do Egito. Olha a quantidade de informações que você vai encontrar, irmão. O Deus libertador e o seu mediador. Olha aí. Sinais e maravilhas, as 10 pragas. A Torá, Gênesis, Bereshit, Êxodo, Shemot, Levítico, Vaikra, Números, Bamidbar, Deuteronômio, Devarim. Nação sacerdotal, e aqui nós já vamos ver quem? A nação do Deus Eterno. O sacerdote vestindo branco, o sumo sacerdote com as peças acrescidas às vestes sacerdotais comum, Deus, vítima, oferta, o sacerdócio, Levi, Israel, humanidade, as vestes sacerdotais. Vamos ver os 10 mandamentos, sacrifícios voluntários, oferta, procedimento, finalidade, holocausto, oferta de cereais, ofertas pacíficas, ofertas pelo pecado, oferta pela culpa. Tudo detalhado bem aqui. Mais informações sobre isso. Sacrifícios regulares. Nós temos aqui o altar de incenso. Olha a qualidade dessas imagens. E como é detalhadas as informações sobre cada uma. As festas de Israel. Aqui você vai encontrar o shofar. Era um tipo de trombeta típico de Israel, feito de chifre de animal puro, geralmente o cordeiro. Fé e cultura dos cananeus. El e o bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro, uma estátua do século XVIII a.C. de 5,5 centímetros de comprimento, foi encontrado em Biblos. Biblos era uma cidade daquelas proximidades ali da Mesopotâmia. Olha aí. Informações sobre o deus El. Deuses de Canaã. O panteão cananeu, segundo os escritos de Ugarit, tinha ao topo o ancião El. Era um deus idoso, de cabelos grisalhos e criador do mundo, benigno e sábio. A quantidade de imagens que você vai encontrar, irmãos, é muito grande. As mudanças do século 13º e 12º a.C., os filisteus, invasor dos povos do mar capturado pelos egípcios em relevo no templo de Medinet Habur,
construído por Ramsés III. Essa figura provavelmente pertence ao mesmo grupo que deu origem aos filisteus do texto bíblico. Você vai encontrar sobre o período também helenista, falando sobre Alexandre o Grande, todo aquele período interbíblico que vocês já conhecem. Os Asmoneus, a Era dos Macabeus, Judaísmo e pluralidade. Você vai agora entrar em Jesus Cristo. Terá informações já do que você conhece como Novo Testamento. Roma, a cidade que dominou o Mediterrâneo, a época arcaica, a República Romana. E aqui você vai ver uma estátua do rosto de Júlio César, o busto de Júlio César, Império Romano após a morte de Júlio César, o Império Romano após a Segunda Guerra com Cartago. É muita coisa para vocês poderem estudar. A propaganda do Império Romano, você vai ter aqui um panteão de Roma construído no Templo de Augusto e reconstruído por Adriano. Roma no tempo de Jesus. E tem uma coisa que no final eu vou mostrar para vocês verem o que vocês vão ganhar ao adquirir essa obra. Herodes o Grande, as jurisdições após Herodes, mapa da Judéia, as tensões sociais no tempo de Jesus, Jerusalém sob o domínio romano, Jerusalém na era romana. Olha que coisa bonita. Você vai encontrar agora o Templo de Herodes detalhado, veja só. Tá vendo as marcações? 1, 2, 3, 4. E logo ao lado, o que você vai ter? Discriminando todas as informações marcadas para que você possa conhecer de forma profunda como foi o Templo de Herodes. Olha que monumental. Planta baixa da esplanada no Templo de Herodes. O ano da apresentação de Jesus, o Messias de Israel. Ano da popularidade de Jesus. Aí você vai encontrar o quê? Os milagres e as multidões. Olha aí. Casa judaica no primeiro século. Como eram as casas judaicas? Dá uma olhada para você ver. Para você que nunca viu uma casa na época de Yeshua, de Jesus. Era assim, olha. Tetos e pisos de madeiras, galhos, palha e barro comprimido. Olha aí. Haviam poucas janelas e eram pequenas. E logo ao lado, mapas. Ações de Jesus, segundo ano. O ano da oposição a Jesus, o caminho de Jerusalém. Quero mostrar uma coisa aqui para vocês que talvez a maioria não saiba. O Senhor Yeshua, ao ser crucificado, ele foi totalmente despido. Aquelas imagens que você vê em filmes, o Cristo com uma tanga cobrindo as suas partes íntimas, aquilo não é real. Isso aqui é real. Ele foi totalmente despido. Preciso ler isso aqui para vocês, olha. A crucificação era uma forma de execução cruel, cujo objetivo era torturar o condenado em uma morte terrível e lenta. A cruz já era usada antes pelos gregos, inclusive por Alexandre o Grande. O rei Asmodeu, Alexandre Janeu, utilizou o método contra centenas de fariseus durante a guerra civil que assolou seu reino. Mas os romanos a aperfeiçoaram, descobrindo a melhor forma de provocar dor ao mesmo tempo em que a morte era adiada. Qualquer árvore servia ao propósito de crucificar alguém. Por razões de custo, a tendência foi manter finados os palanques verticais, deixando apenas as traves horizontal para ser carregada pelo supliciado.
O local da crucificação era fora da cidade, junto às estradas onde os viajantes viam os condenados padecendo. Por isso funcionava como propaganda do poder romano. As pessoas eram despidas, ficando totalmente nua para aumentar sua vergonha. Depois eram amarradas à trave, podendo ter seus braços pregados ou não. E então era suspensa num poste vertical onde seus pés eram escavados, ficavam nessa posição extremamente dolorosa até a morte, que poderiam levar vários dias. A causa final do óbito geralmente não eram os ferimentos, mas a asfixia, pois era preciso muito esforço para respirar. A crucificação era uma pena pública notória usada para punir os piores inimigos de Roma, os que traíam ou se rebelavam contra o império. Era uma arma política da Pax Romana. Por isso, os ladrões crucificados com Jesus provavelmente eram bandidos sociais. Tá vendo, irmãos, como que era tudo aí, ó? E veja como que os pés dele foi cravado. Os pés eram cravados dessa forma. A morte e ressurreição de Jesus. Capítulo 7, os apóstolos. Você terá já informações do Novo Testamento, os atos do Espírito Santo, a igreja de Jerusalém, a expansão até a Judeia e Samaria, a expansão até a Antioquia, a expansão até a Ásia Menor e a Europa, a expansão até Roma, Novo Testamento, Imperador Romano, histórias bíblicas, olha aí. Antioquia, Paulo e as missões. Paulo, um homem de fronteira. Primeira viagem de Paulo. Você sabe para onde Paulo fez a sua primeira viagem? Aqui vai te mostrar. O surgimento da igreja. A primeira viagem missionária de Paulo. Paulo a caminho da Europa. Veja a embarcação que eles usavam na época. A navegação no Mediterrâneo no tempo de Paulo. Mais mapas. Segunda viagem de Paulo. Mais informações sobre suas viagens aqui. A segunda viagem missionária de Paulo, as dificuldades missionárias de Paulo, porque Paulo escrevia tantas cartas, a relação de Paulo com os cultos gregos romanos. Você sabe quantas cartas Paulo escreveu aos Coríntios? Você acha que foi apenas 2? Eu vou te dizer que não foi, foram 4 cartas. Terceira viagem de Paulo, a terceira viagem missionária de Paulo, todas as informações contém os mapas para que vocês vejam o trajeto que ele tomou. Paulo é levado a Roma. As prisões romanas, como que eram as prisões romanas? Era dessa forma. Buraco de entrada, rocha, pequena sala escavada na rocha onde presos eram depositados. Olha para isso aí, irmãos. Expansão das igrejas, a produção literária cristã, e aqui nós já chegamos ao fim. Referências bibliográficas por páginas. Você terá nesse material nada mais, nada menos do que 175 páginas de informações. É isso, irmãos. Atlas Ilustrado da Bíblia. Vale a pena? Vale muito a pena. Lembrando que o link para adquirir essa obra está aqui na descrição desse vídeo. E eu falei para vocês que mostraria algo que vocês iriam ganhar obtendo esse material. Olha o que é. Essa moldura já fui eu que mandei colocar, mas ele vem com esse mapa. Deixa eu mostrar alguns detalhes para vocês. Olha que coisa preciosa. Mar Mediterrâneo. O ministério de Jesus. Jerusalém. Olha, aqui você vai ver o quê?
principais ações de Jesus no primeiro ano, principais ações de Jesus no segundo ano, principais ações de Jesus no terceiro ano, principais aparições quando ressuscitou. Você vai ganhar este belo mapa e aí você pode comprar uma moldura ou comprar na internet uma moldura como essa, olha, e colocar aí no seu quarto, na sua biblioteca, no seu escritório, tá bom? Então é isso, irmãos. Muito obrigado àqueles que ficaram até aqui. Espero vocês no próximo vídeo, se o Eterno nos permitir. Shalom, shalom.